A gente segue falando sobre os indicadores econômicos. E para analisar os últimos dados brasileiros divulgados, tendo em vista exatamente o PIB divulgado também na semana passada, eu converso agora com Jonatas Goulart, que é economista-chefe da Firjan. Muito bom dia, Jonatas. Ah, já está aqui. Muito bom dia, Jonatas. Bom dia, Vitor. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Jonatas, exatamente com esses dados trazidos exatamente pelo PMI e essa desaceleração exatamente da indústria brasileira, eu queria entender, na verdade, alguns fatores. O primeiro deles é evidente, eu queria entender o impacto do cenário internacional como um todo, né, com um destaque evidente para a política tarifária de Donald Trump, mas também em torno exatamente do ambiente fiscal brasileiro e como exatamente esse cenário de juros elevados e essa percepção por parte do mercado de que há um desarranjo fiscal impactam exatamente o desempenho da indústria aqui no país. A gente tem um cenário bastante desafiador. No campo internacional, existem muitas dúvidas, mas algumas certezas. Qual é a certeza? A certeza é que a gente vai ter um mundo crescendo menos e também um mundo com inflação mais alta. Então, naturalmente, a gente vai ter uma política monetária nos países desenvolvidos com taxas de juros mais altas. E isso muda todo o fluxo internacional de dinheiro e, naturalmente, a gente tem um cenário também desafiador para a economia brasileira. Ou seja, um mundo com a inflação mais alta acaba também mudando muito essa economia internacional. E no cenário doméstico, a gente também tem alguns desafios. Qual é o principal desafio que nós temos aqui, né? E aí a gente, nesse contexto, entra muito o cenário fiscal. A gente tem uma economia que ela está crescendo acima do que pode, ela está crescendo acima do que é sustentável, ela está com um crescimento acima do potencial. E o crescimento potencial é dado pela nossa capacidade de produção. Quando a gente tem um crescimento acima do potencial, o primeiro sinal de alerta é a inflação. E a gente pode falar especificamente da inflação de serviços. A inflação de serviços ela está bem acima da meta e isso reflete exatamente esse descasamento de oferta e demanda. Nesse descasamento de oferta e demanda, o papel do Banco Central naturalmente é aumentar a taxa de juros, exatamente para ele controlar esse nível de consumo. Mas, por outro lado, a gente tem o governo federal estimulando ainda mais esse consumo. Então é como se a gente tivesse um cabo de guerra no qual o Banco Central tenta segurar um pouquinho esse consumo e o governo federal, por outro lado, acaba tentando estimular esse consumo por outro lado. Então a gente fica um pouco nesse cenário de cada um puxa para um lado e fica muito mais difícil coordenar o controle da inflação nesse contexto. Exatamente sobre essas medidas que visam e têm um potencial exatamente de aquecer a economia, Jonatas, eu queria entender, em meio a essas discussões, a gente ouviu essa fala mais cedo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em torno de novas reformas estruturais, exatamente como uma alternativa, por exemplo, ao aumento da alíquota do IOF. Eu queria entender o que a gente pode esperar vindo do Ministério da Fazenda, ainda mais, né, com as eleições se aproximando, né, com agora no meio de 2025, junho começando. Quais são as perspectivas em torno da apresentação de novas medidas que podem ser consideradas até mesmo impopulares? E quais seriam, portanto, essas medidas, né? E, enfim, né, quais seriam os possíveis impactos exatamente se a gente parar para pensar também no índice de atividade e, evidentemente, também na melhora do ambiente para o setor industrial? Eu acho que a gente tem um desafio grande. Quando a gente sempre fala de medidas fiscais para segurar um pouquinho essa demanda, para segurar de fato esse consumo, a gente está falando de medidas que nos nas últimas aprovações elas sempre têm impacto maior no médio e longo prazo. A gente vê muito pouca propensão do governo em abrir mão de curto prazo, abrir mão de uma política de estímulo de curto prazo. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um impacto direto sobre a demanda. E a consequência natural disso, ela impacta direto a indústria, porque nesse cenário de o governo expandindo sua política fiscal, o Banco Central naturalmente aumenta a sua taxa de juros por outro lado, e isso afeta diretamente o setor industrial, porque muitas vezes o setor agro ele depende muito da economia internacional, o setor de consumo até o setor de serviços ele depende muito do consumo local, mas a indústria ela depende muito da taxa de crédito, ela é muito mais sensível à taxa de crédito. Não por acaso, o setor industrial foi o que apresentou uma leve queda, uma estabilidade no primeiro trimestre, como apontado pelo PIB que saiu na semana passada. Então, a indústria ela tem sofrido mais esses efeitos do aumento dessa taxa de juros. E a consequência disso, isso acontece
de maneira óbvia, exatamente pela política do governo de tentar continuar estimulando esse consumo. Porque, novamente, quando você abre mão de curto prazo para você fazer uma política de ajuste fiscal no médio e longo prazo, você influencia diretamente no processo eleitoral. E no ambiente democrático isso é muito comum, mas isso tem um custo significativo também para a economia, tanto no curto quanto no médio prazo. A gente já passou da hora da gente fazer uma política fiscal, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Jonatas, a gente sabe que a indústria é um setor que muitas vezes precisa de investimento público, né? Até para projetos mais robustos, projetos mais estruturantes, como, por exemplo, ferrovias, né? Vindo um exemplo daqueles maiores que vem à cabeça. E pensando exatamente nesse cenário de uma restrição orçamentária muito significativa, principalmente dos gastos livres, né? Aqueles gastos que não estão vinculados a qualquer tipo de política pública do orçamento, eu queria entender exatamente em meio a esse cenário cada ano mais desafiador, com uma restrição do ponto de vista de gastos livres para investimento. Como fica a indústria nesse cenário, com o governo uma incapacidade significativa de realizar novos investimentos? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa se fazer como sociedade. Quando a gente fala que o Brasil tem um limite da capacidade de produção e quando a gente começa a crescer acima de 2% tem inflação, isso acontece porque a gente tem muita dificuldade de oferta. A gente tem uma restrição de oferta exatamente pela baixa competitividade que nós temos. Como é que a gente resolve essa questão de baixa competitividade? Precisa aumentar a pesquisa e desenvolvimento, aumento do investimento em educação, aumento do investimento em tecnologia. E como é que a gente consegue fazer isso se a gente não consegue ter espaço no orçamento nem para fazer um superávit primário é, mínimo? Não consegue nem fechar as contas no zero a zero. Então, se a gente pensa no crescimento de longo prazo, se a gente pensa em aumentar a capacidade de produção na economia brasileira, sair de um país de baixo crescimento, a gente precisa encarar esse desafio. Mas para a gente encarar esse desafio, a gente precisa pelo menos conseguir sair do déficit primário de curto prazo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e, novamente, isso é uma política que ela não é uma política de curto prazo, é uma política de médio, longo prazo. A gente precisa ter espaço no orçamento para que esses recursos sejam direcionados para onde consegue mudar a realidade econômica do país. E isso é educação, investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, para de fato fazer com que o Brasil passe a jogar em outro jogo, em competitividade com outros países. Jonatas, o ministro Geraldo Alckmin, né, da indústria, ele tem, de fato, tentado, né, ser esse interlocutor do setor evidentemente, com o governo federal. E eu queria entender uma análise sua, na verdade, a respeito exatamente da efetividade da posição do vice-presidente da República, né, à frente dessa pasta, como esse interlocutor e, evidentemente, também a voz do setor dentro do Congresso Nacional, do governo federal e, evidentemente, também nessa interlocução com o Congresso Nacional. A Alckmin tem conseguido cumprir esse papel de uma forma né, com maestria? Eu queria entender que você fizesse, na verdade, essa análise da atuação de Geraldo Alckmin como ministro da Indústria. Então, tem sido uma atuação importante. De fato, mudou de maneira significativa as políticas industriais nos últimos anos. E isso o setor industrial celebra. Mas a gente está falando aqui de um outro nível. A gente está falando de colocar bilhões de investimento em tecnologia ao longo de diversos anos para a gente consiga, de fato, fazer com que o Brasil seja um país com alto nível de crescimento e um nível de desenvolvimento muito significativo. Então, quando a gente pensa no que nós tínhamos, o que nós temos agora, de fato para celebrar. A gente tem tido uma preocupação muito maior com o crescimento da indústria, é uma política que tem tido bastante sucesso. Mas para levar o Brasil para o próximo nível, para competirmos com países como, por exemplo, Coreia do Sul, China e até mesmo a Índia, a gente está falando de um volume de recursos que não depende unicamente de uma política só do governo federal. O Congresso também precisa entender que isso é importante e o orçamento precisa ser levado para isso. Então, quando a gente está pensando qual é o futuro que nós queremos para o Brasil, isso precisa ser uma discussão que precisa também ser feita no orçamento. E isso se faz tanto no governo federal, mas também no Congresso, no Senado. É uma política de longo prazo que a gente precisa entender para onde a gente quer que o Brasil vá nos próximos anos.
Jonatas, é uma leitura interessante essa que você traz, né? Você mencionou anteriormente exatamente os resultados do PIB do primeiro trimestre, né? O avanço puxado pela agropecuária, com alta de 12,2% no período, serviços com 0,3% de crescimento e a indústria, como você disse, com uma leve queda ali, considerada inclusive estabilidade de 0,1%. Mas em meio a esse cenário, né, que a gente acompanha, é um cenário, na verdade, que virou quase uma regra no Brasil, com o agronegócio puxando o crescimento da economia. E você cita exatamente essa competição com outras economias em desenvolvimento, como a Índia, por exemplo, e evidentemente também a potência que virou a China do ponto de vista industrial. E aí eu queria entender como recuperar esse tempo perdido, né? Você disse que não basta só uma questão orçamentária, mas principalmente pensando na indústria de transformação, como é que a gente consegue, não digo nem alcançar, acho que eu não tenho a pretensão de dizer alcançar uma China, mas pelo menos correr atrás do tempo perdido nessas últimas décadas em torno exatamente do nosso desenvolvimento do setor industrial? A gente precisa entender que o setor industrial ele é um setor que ele é importante sob o ponto de vista estratégico para qualquer país. E a gente só consegue dinamizar esse setor se ele de fato for uma prioridade. E quando eu falo prioridade, é muito mais como é que a gente consegue construir as bases para que esse setor ele seja produtivo. E novamente a gente precisa falar de investimento em educação, investimento em cursos técnicos, investimento nos cursos de engenharia, automação, tecnologia, pesquisa em desenvolvimento, e a gente está falando de investimento que não acontece especificamente num ano, é um investimento que ele acontece todo ano ad infinito. Por quê? Porque de fato o mundo está se modernizando, o mundo está crescendo, o mundo está desenvolvendo e precisa ter investimento constante para a gente continuar dinamizando o país. A gente é extremamente produtivo no setor agro, o setor agro continua. É uma vocação natural do Brasil. O Brasil é extremamente produtivo em energia, agro, commodities, e isso continua sendo é, despendido bastante recursos para poder continuar aumentando a produtividade desse setor. Então a gente precisa entender que o nível de investimento da economia brasileira é muito baixo quando comparado a esses países que são potências no ponto de vista industrial. O que a gente investe, o que a gente gasta também com saúde, com educação, é muito abaixo do que esses países também investem. Então não tem outra saída. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte, né? Se a gente tem uma fábrica para produzir cocada, a gente só consegue produzir mais cocada se a gente tiver uma fábrica mais eficiente. Não adianta, por exemplo, a gente colocar mais graxa nessa cocada, que seria aumentar a taxa de juros e esperar que mais graxa na máquina para aumentar a produtividade da máquina, porque só vai produzir mais se tiver mais gente preparada e a máquina for mais eficiente. Então, quando a gente fala de crescimento de longo prazo, a gente está falando de máquina mais eficiente e pessoas mais bem preparadas para usarem essas máquinas. Taxa de juros, ela dá um impacto de curto prazo, mas o que faz com que a gente aumente a produtividade no longo prazo é tecnologia e aumento do investimento em educação. E coco não falta no Brasil, né, Jonatas? Exatamente, mas a gente precisa de outras coisas para transformar o coco em cocada. É isso. A gente conversou aqui com o Jonatas Goulart, que é economista-chefe da Firjan. Muito obrigado pela disponibilidade, Jonatas. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Um abraço.